Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos começar mais um Conecta Terceiro Setor, uma iniciativa da Fundação José de Paiva Neto? E sempre lembrando, um espaço de muito conhecimento, muitos bons bate-papos sobre o desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil, o nosso querido terceiro setor. E esta edição está um pouco diferente, mas muito especial. A equipe do Conecta Terceiro Setor participou do seminário Caminhos do Terceiro Setor, que ocorreu na capital paulista. Nesta edição, a gente vai acompanhar algumas falas, algumas entrevistas dos palestrantes que estiveram no evento. No evento, práticas estratégicas de auditoria, direito, governança e intersetorialidade foram apresentadas como conteúdo técnico e interdisciplinar voltado aos desafios atuais das organizações da sociedade civil, fortalecendo a transparência, legitimidade e sustentabilidade institucional. Vamos acompanhar algumas entrevistas, portanto, e aprender um pouco com os palestrantes. Bom, a minha palestra tinha duas temáticas: projetos e prestação de contas. Eu abri a palestra falando que esses dois assuntos estão totalmente ligados à democracia. Por quê? Porque não existe realização de projetos nem prestação de contas num país que não seja democrático e que não trate as fundações e as associações como instituições da sociedade civil organizada que estão no mesmo patamar do que o Estado. Leia-se Poder Executivo, Ministério Público, poderes constituídos, ou seja, todos nós somos responsáveis pelo projeto democrático num sistema horizontal. Eu sempre gosto de começar as minhas palestras falando em democracia, para que o terceiro setor compreenda o patamar de importância que ele ocupa na nossa sociedade. Se nós vivemos num país democrático, a sociedade civil não está em nível inferior ao Estado, ela está num nível igual ao Estado. Então, quando a gente vai falar em parcerias, em projetos, em plataformas, nós temos que pensar sempre que é uma relação horizontal entre a sociedade e seja o poder público, seja o Ministério Público, seja executivo, municipal, estadual, federal, qualquer parceria. Eu diria que se o terceiro setor e as instituições parassem no Brasil, o Brasil pararia também. E esse é um fator muito importante porque as instituições precisam se reconhecer com este valor e com essa importância social a ponto de se considerarem importantes, fortes, não por uma questão de vaidade, mas porque essa força vai trazer mais impacto social, vai trazer mais resultado, vai trazer mais respeito por parte dos poderes constituídos. E é por isso que eu falo em democracia. Na democracia, todos somos iguais, todos somos livres. E, portanto, as relações são de respeito, as relações são horizontais, cada um no seu espaço, cada um com sua importância. O dia que a sociedade civil organizada compreender o seu tamanho, a sua força e o papel que ela ocupa na construção da democracia, eu não gosto nem de comentar a força que ela terá, né? Força política, força de impacto social. Olha, verifica todas as áreas onde essas instituições atuam. Saúde, educação, assistência social, pesquisa científica. O que seria da pesquisa científica no Brasil sem as instituições do terceiro setor? Cuidados com pessoas idosas, com criança e adolescente, com pessoas com deficiência, as mulheres, a pauta das mulheres, que é uma pauta tão relevante, que está agora em voga. O problema sempre aconteceu, mas agora ela está com muita visibilidade. Quais são as principais instituições que cuidam das mulheres lá nos territórios? Quem é que sabe a verdadeira realidade das mulheres que estão sofrendo violência lá nas favelas, lá nas vilas, na periferia? São aquelas instituições, em geral, pequenas associações que se situam naqueles territórios. A força do território é inestimável. A minha sugestão é que as instituições, sejam as fundações ou as associações, se organizem em federações nos seus estados. E essas federações se organizem na confederação que nós já temos, que é a Confederação Brasileira de Fundações. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos a Fundars, que é a Federação de Fundações e Associações do Rio Grande do Sul,
já existe há bastante tempo, sempre nessa tentativa de se organizar, de se fortalecer, de ter mais sustentabilidade, como as próprias organizações. Na experiência terrível do Rio Grande do Sul das enchentes de 2024, a partir da Fundars, nós formamos uma rede, que chamamos até hoje de Rede Fundars, onde nós conectamos fundações e associações para o enfrentamento das enchentes. Eu até falei sobre isso hoje também. Essa experiência foi muito rica, porque esse grupo mostrou uma força imensa e trabalhou assim, de forma muito eficiente, desde os resgates até o retorno das pessoas às suas residências, e até hoje continua. Existe o grupo, inclusive há pessoas de outros estados, a própria Associação Paulista de Fundações tem uma representatividade lá na Rede Fundars. A Rede Fundars faz parte da SEBRAF. Nós estamos tentando nos fortalecer cada vez mais lá no Rio Grande do Sul, através da nossa federação. Fique imaginando que se cada estado se organizasse numa federação e se essas federações se unissem e dessem força à confederação, tu consegue imaginar o tamanho da força institucional e política que isso teria? Olha o tamanho do terceiro setor. É no mínimo 4% do PIB nacional, né? Nós temos um problema muito grave, que é o desconhecimento jurídico sobre como criar uma instituição, como formalizar ela juridicamente, como captar recursos de forma eficiente, transparente, como prestar contas. Nós precisávamos que esse terceiro setor se unisse e se fortalecesse, que as maiores ajudassem as menores, que as mais ricas ajudassem as mais pobres, que foi o que a gente fez lá no Rio Grande do Sul na época da enchente, no sentido de que a gente tivesse mais capacitação dos gestores para que pudessem captar os recursos, prestar as contas e se organizarem, não só na questão da sustentabilidade, mas também na questão jurídica, né? Acho que um ponto muito importante é a capacitação dessa rede do terceiro setor a partir de um ponto de vista jurídico. Eu gostaria de sonhar com mais impacto social, com mais resultado, com as finalidades sociais de todas as instituições sendo atingidas com sustentabilidade. Em resumo, a responsabilidade de contribuir para um mundo melhor é do Executivo, é do Judiciário, é do Ministério Público, é das fundações, é das associações, das ONGs, das OSCs. A responsabilidade é de todos nós, assim como os direitos e responsabilidades. Fui convidado, né, para falar um pouco sobre governança, né? E é uma temática que a gente vê bem difundida por aí, é uma temática que está bastante na moda. E a ideia foi até trazer um pouco de um conhecimento um pouco menos pragmático desse que rola naturalmente em redes sociais, em palestras nesse sentido. Então, a minha perspectiva aqui foi falar um pouco do que seria governança no sentido de transformar os procedimentos decisionais das entidades do terceiro setor em procedimentos o mais objetivos possíveis, né? E aí isso se dá através da confecção de boas normas, de bons marcos normativos internos, de boas atas com fundamentação. Seria, em resumo, a forma de objetivação de quadros decisionais até então subjetivos, né? Tudo gira em torno de saber como que uma decisão não fique concentrada tão somente na cabeça de um decisor, mas sim através de mecanismos que balizem essa decisão, mecanismos internos, mecanismos de controle, mecanismos de preparação das decisões, né? Então, até como um processualista, né, a gente pensa aí numa ideia de procedimento como um passo a passo preparatório, né, de uma decisão, preparatório de uma norma. Pensamos, por exemplo, em questões fundacionais, fundações. A gente escuta muito aí a vontade do instituidor. A gente sempre escuta isso. Não tem nada mais subjetivo do que a vontade do instituidor. Afinal, é a vontade dele, né? Mas como que a gente faz isso? Perenizar na fundação. Até porque a fundação é uma forma de criação de uma pessoa jurídica que vai, eu gosto de falar, pejotizar um patrimônio a partir da ideia de perenização vinculada a um ideal, a uma finalidade social, a uma finalidade de educação, a finalidade de saúde, ou o que for. Bem, essa vontade do instituidor, muitas vezes ela fica ali por
60, 70 anos. Como que eu faço essa vontade do instituidor estar sempre presente ali? Que vontade é essa, né? Então, se estiver bem estabelecido numa ata de Constituição, se estiver sido bem definido, tudo isso, assim como motivação de projeto de lei, funciona bem com relação à norma. É como se a ideia do procedimento preparatório de um enunciado sintético normativo, né, o procedimento, ele é em si uma fundamentação. Então, aquele passo a passo, ele vai ajudar o intérprete a melhor interpretar a norma de modo sintético. Marcos normativos, eles podem ser qualquer diploma normativo possível. Quando eu estou falando marco normativo aqui, no geral, eu estou me referindo a estatuto social, né? O estatuto social é como se fosse a constituição de uma entidade, mas o marco normativo que eu uso é genérico, é o conjunto desses marcos. Vamos lá, eu vou ter um estatuto, eu vou ter um regimento interno, eu vou ter um código de ética, eu posso ter um código de diretrizes básicas, de colaboradores menos ligados à diretoria e por aí vai. É o conjunto todo desse normativo interno de uma determinada entidade. Talvez seja até principalmente para as menores, que as grandes, de uma forma ou de outra, a governança ela vai se estruturando quase que espontaneamente. Ela vai sentir essa necessidade, igual a gente sente uma onda puxando na correnteza ali no mar, essas entidades maiores elas vão sentir essa necessidade. As menores, ao contrário, elas tendem a ser mais personalizadas, então elas vão ter uma carga de subjetivismo maior. Você chega numa determinada entidade menor, fala, como que vocês chegaram nessa decisão aqui? Ah, não, isso aí é a dona Cida que faz. Ah, esse aqui é o seu Paulo que decide. Mas da onde que veio isso? Sabe? Então, geralmente, em entidades menores, é ainda mais importante que se tenha esse passo inicial, né, essa tentativa de objetivação de procedimentos, essa tentativa de melhoria nos normativos internos para controle, fiscalização e, principalmente, para proteção dos próprios gestores. Né? Porque uma decisão cega, de repente, produz um resultado não desejado, e se você não sabe explicar as suas intenções, se você não tem um paradigma, né, fundamentado, uma ata, um documento, um procedimento que esclareça qualquer pessoa sobre aquele processo decisional, fica muito mais difícil. Se você recebe uma fiscalização do Ministério Público, você recebe uma fiscalização de Tribunal de Contas, você recebe uma fiscalização de controles externos de prefeitura, por exemplo. E o terceiro setor, ele precisa disso. O terceiro setor, ele precisa de dialogar, ele precisa de ter conversas internas e conversas novas, né? Conversas que rompam com paradigmas passados, né, de um terceiro setor, como estava dizendo a promotora que falou agora, brilhantemente, a doutora Janine, que rompa com essa ideia de verticalidade com relação ao poder público. O terceiro setor e o poder público estão em horizontalidade, isso é uma democracia. Então, essa força, o terceiro setor só ganha, só consegue dialogando entre si, entendendo melhor e criando novos conhecimentos. Um tema recorrente no evento foi a governança e a importância de profissionais capacitados para compor o dia a dia da gestão das organizações. Veja o que os entrevistados falaram sobre isso. A APF é uma associação que reúne fundações do Estado de São Paulo e elas voluntariamente se associam à APF porque acreditam que a representação, ou seja, você estar associado a uma organização que representa e fala em nome dos interesses comuns de várias fundações, isso pode e deve favorecer o que hoje é tão importante, que a gente fala do terceiro setor, que é o advocacy. Então, as causas que demandam uma posição, talvez uma mudança no legislativo ou uma orientação no executivo, esse advocacy ele se torna mais eficiente se você é uma entidade que efetivamente tem uma representatividade no setor. Então, a APF congrega mais ou menos umas 60 fundações, a gente tem fundações da área da saúde, educação, assistência social, cultura, e são fundações que, apesar de sediadas em São Paulo, muitas delas têm uma atuação nacional. Que a APF, como a maioria das organizações representativas, está muito atenta à reforma tributária. A reforma tributária até agora tratou dos impostos sobre consumo, mas a gente sabe que pode vir aí, deve vir uma atualização na questão dos impostos sobre a renda e sobre o patrimônio. E a questão dos benefícios tributários e as imunidades garantidas pela Constituição é algo muito caro para as organizações sem fins lucrativos. Então,
todas essas entidades representativas de associações, de outras áreas e também as fundações, como é o caso da PF, a gente está com muito foco ainda este ano na reforma tributária e os seus desdobramentos, porque há um risco sempre iminente de que algo que já está garantido na Constituição ou leis infraconstitucionais, qualquer mudança, isso pode afetar a sociedade diretamente, porque afetar a área tributária de uma fundação é você afetar o projeto social, é você afetar a finalidade social, e, em última instância, afetar aquele cidadão em situação de vulnerabilidade que necessita desse atendimento. Então, é a reforma tributária e, especificamente para as fundações, a gente ainda está na discussão da Resolução 300 do Conselho Nacional do Ministério Público. É uma nova normativa, é uma nova orientação para o Ministério Público de como lidar com esse velamento das fundações, e tem um manual de atividades de atuação dessa resolução, e tem algo que a gente está muito de olho e prestando atenção no sentido de como a gente vai atuar. Além disso, a gente também está preparando uma pesquisa socioeconômica das fundações associadas, porque na representatividade você precisa saber bem em números quem você está representando. Os números são muito importantes para a gente falar com os outros setores, falar com o executivo, com o legislativo. Então, a gente está caminhando nessa toada agora em 2026. Hoje, o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas está consolidado. Nós temos uma representatividade no Confoco, que é um órgão de assessoria da Presidência da República. Nós indicamos nomes ao Conselho Nacional de Educação, e o Fórum Nacional das Filantrópicas hoje reúne 18 mil instituições filantrópicas. Hoje, a nossa preocupação de momento é o assunto de o setor saúde, educação e assistência social não poder se creditar do IBS e do CBS. Isso é uma situação muito grave, porque vai tirar, especialmente das instituições de assistência social, que têm atividades meio, que depende de compra de insumos, etc., que vão pagar 15%, 20%, 28% mais caro. Isso, vocês podem imaginar que isso torna inviável qualquer operação de sustento de qualquer atividade filantrópica. Então, hoje, o nosso desafio é conseguir que nós possamos nos creditar do IBS e do CBS. E é lógico que possamos utilizar isso também para as compras e compensar isso nas compras. Que para nós, hoje, toda a cadeia tributária de IBS e CBS, quando chega no comprador de uma instituição filantrópica, ela não se acredita. Então, IBS e CBS são custos. Quer dizer, isso hoje é uma situação que nós precisamos reverter. Então, é um grupo bastante representativo, um grupo forte. 2/3 das nossas organizações filantrópicas são de assistência social, que têm atividade e meio para sobreviver sua causa. Então, a gente precisa estar junto. Olha, eu quero crer que o setor filantrópico é muito sofrido, porque é muito difícil a sustentabilidade. E a cada organização, pequena, média ou grande, está muito preocupado com a sua sustentabilidade, com as suas causas, com a sua gestão, com a sua administração, e isso acaba limitando essa visão do futuro, e acaba no futuro político ou assim de uma abrangência maior, que é o que nós estamos vivendo. Então, as instituições estão tão ligadas, tão preocupadas com a sua causa, que de sobrevivência, muitas vezes, do dia seguinte, que elas não têm gente, não têm espaço para poder participar e de se aliar a isso. Mas o fato é de que vocês conhecem algum deputado federal, algum senador, e levar este assunto, o Fórum Nacional das Filantrópicas, no site. Tem lá, www.fonif.org.br, tem toda a pesquisa que mostra o impacto do setor filantrópico com esse assunto da reforma. Então, está muito claro lá, é científico, mostra que impacta, e o que a gente tem que fazer é que conseguir que o deputado ou senador simplesmente apoie o projeto de lei complementar que permita que nós nos creditemos desses impostos. Simples assim. A governança está muito ligado mais a esse planejamento um pouco mais estratégico, um pouco mais
de decisões. E para isso, para essas tomadas de decisões, para essa estratégia, para saber qual o ponto que é melhor eu ir, né? Se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, nós precisamos de ter controles. Nós precisamos de ter alguns cenários que me dê mais segurança na hora dessa tomada de decisão. Então, o que a gente percorre muito são esses controles. A partir do momento que eu consigo enxergar meu ambiente cultural, aonde que eu estou inserido, e eu começo a avaliar os meus riscos, aonde que eu posso ter gargalo aí de ter uma margem de erro, e começo a mitigar isso com controles internos, eu consigo ter um resultado mais proveitoso, porque aí o resultado que está chegando na minha mão está chegando uma informação mais exata que eu posso tomar uma decisão mais adequada. A gestão, ela geralmente estão com a diretoria, com quem está um pouco mais à frente ali, que faz um pouco a gestão. A gente tem um pouco dessa diferenciação, né? Eu tenho todo esse planejamento, eu tenho a gestão, que é a liderança, né? Ela está ali cortando os gastos, e a gestão está um pouco ali de todos os associados, né? Vamos falar que a gestão talvez é uma assembleia geral que tem a tomada de decisão final, mas a gestão do dia a dia, então, pode ser muito contadores, pode ser advogados, pode ser economistas, enfim, que tenham um conhecimento mais técnico sobre essa parte administrativa e que consiga fazer o melhor controle. Então, eu não tenho uma especialização muito correta para ser esse gestor, mas a gente tem todo esse ambiente que a gente possa estar inserido e compreendido dentro de cada qualificação do gestor. O profissional de contabilidade é muito importante. Então, a gente tem essa visão que principalmente um profissional que entenda efetivamente do terceiro setor, né? Porque isso é necessário pelas entregas. Hoje a gente passou muito aqui, as informações oficiais da entidade estão na contabilidade. Então é essa informação oficial que vai para a Receita Federal, essa informação oficial que é tratada por um Ministério Público ou por algum terceiro quando for fiscalizado. Então, como ela é a base, então acredito que o contador ele tem muito esse ambiente de direcionar melhor a entidade, entendendo essas oportunidades e tentando diminuir ao máximo esses riscos para ela. A minha palestra foi sobre prestação de contas e responsabilização institucional. Eu falei um pouco de todos os documentos necessários, a razão da prestação de contas e a necessidade de que ela seja feita anualmente ao Ministério Público, observando-se todos os requisitos e apresentando-se todos os documentos que estão previstos hoje na Resolução 300 e também no Manual de Velamento do Ministério Público, que ainda não foi editado, mas está numa fase já avançada de elaboração. É muito importante essa capacitação para que as fundações elas adquiram essa possibilidade de apresentar os documentos e de formularem os requerimentos da melhor forma possível para chegar nos órgãos públicos já de uma forma profissional, para facilitar também a prestação dos serviços pelos órgãos públicos dos quais elas dependem e também para facilitar para as fundações, para não ficar com muitas exigências que elas têm que cumprir, isso retardando o prazo dos pedidos que elas têm a serem atendidos. O terceiro setor, ele chega onde o Estado não consegue atender e ele vai além daquilo que o Estado dá, atendendo essa camada mais ou a camada mais carente da população, com a questão da saúde, educação, assistência, ou também, por exemplo, as fundações culturais que prestam um excelente serviço e desenvolvendo esse outro lado do Brasil que muitas pessoas não têm acesso. E até, por exemplo, para as pessoas que têm acesso, o Brasil, eu acho, ele é tão... ainda está engatinhando tanto na cultura, né? Se a gente for pensar, por exemplo, em continentes, em Europa, alguma coisa assim, que tem uma cultura muito vasta, o Brasil ainda nós estamos encaminhando e ter fundações que nos desperte para esse olhar é muito importante. Então, assim, eu sou uma apaixonada pelo terceiro setor, pela atividade que ele desenvolve.
O evento foi muito bom, muito interessante. A gente imaginou que poucas pessoas se interessariam pelo assunto, porque é muito espinhoso, né? O tema principal é a contabilidade, é a reforma tributária, é a questão de responsabilização de dirigentes, mas foi interessante, as pessoas se envolveram, o espaço se esgotou muito pouco tempo e tá um evento interessante. Agora o nome Caminhos para o Terceiro Setor é justamente isso. As pessoas com mais experiência, mais antigos aí, mostrando para os mais novos que tem caminhos aí para a gente seguir, que, alguns meio espinhosos, mas que é possível ter uma gestão tranquila dentro da ética, da responsabilidade, enfim. É mesmo a gente mais antigo trazendo experiência para os mais novos. E com esta fala do Dr. Tomás de Aquino Rezende, nós encerramos esta edição mais do que especial do Conecta Terceiro Setor, que falou um pouco sobre o que ocorreu no seminário Caminhos do Terceiro Setor, que ocorreu na capital paulista. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, e a gente se vê no nosso próximo Conecta Terceiro Setor. Até lá!